Oi, tudo bem? A Ieda, e esse é o canal Vendi Edu Filho. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. E hoje eu trouxe a leitura de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Essa leitura o tema que eu quero falar hoje é sobre o caminho percorrido. O vídeo passado eu falei em relação ao tempo. O tempo vai depender de cada um, né? E hoje o caminho que eu percorri durante o ano de 2020, aquele tempo da pandemia, né? O passo a passo que eu fui fazendo. Eu fiz algumas postagens, né? E aí eu trouxe hoje o que eu postei em relação a o que eu fui fazendo no decorrer do tempo. Por exemplo, no dia 28 de abril de 2020, eu falei um pouquinho sobre alimentar a sua conta emocional. Eu precisei fazer isso, eu precisei alimentar a minha conta emocional, porque era uma fase difícil, pandemia, trabalhando. O meu emocional nessa época, em abril, estava muito abalado. Não só pelas dívidas, mas pela situação que eu estava vivendo. Todos nós estávamos vivendo, mas eu tinha uma individualidade, porque eu estava na linha de frente, trabalhando diretamente com as pessoas que estavam morrendo. E a minha conta emocional naquela época, né, estava abaladíssima. E a gente está falando em relação a finanças, não é isso? A conta emocional. Quando você está muito endividado, você acaba ficando com um emocional muito forte. E eu trouxe hoje para que você possa se amar mais, né, se dedicar mais, pensar, né, como você está nesse momento, se você está conseguindo equilibrar suas contas, se você está conseguindo manter, né, todo o passo a passo que eu tenho trazido aqui no canal, se você está conseguindo pagar, mas você está vendo seu dinheiro sair pela janela voando e está um pouco te afetando porque você está muito difícil manter. Eu trago para que você possa, né, eu trouxe essa leitura da Bíblia para que você possa ir devagar, né? Que você possa não querer, eu quero abraçar o mundo. Quando a gente quer, a gente consegue. E permanecer firme em não gastar no tempo que você determinou para que você pudesse ajustar a sua vida financeira, você precisa permanecer firme e você precisa aumentar a sua conta emocional,
para que ela possa ficar cheia e gorda, senão você não vai conseguir ficar firme, né? Então, nesse dia 25/4/2020, eu digitei, né? Eu postei digitado, né? A seguinte frase: alimente sua conta emocional com o que você valoriza, com o que você ama, com o que você dedica. Ao permitir, cumpra. Se você se pôs um prazo, um limite que você está colocando, você tem que cumprir esse seu limite, né? Pois quem fica esperando ou vai, né, colocar, é só você. É você que vai, é você que vai conseguir sair desse buraco. É só você. Não fique com raiva, porque sua conta vai, né? A sua conta vai esvaziar. Por exemplo, eu falei no outro vídeo, né, que quando eu peguei lá, dia 12 de dezembro, meu décimo do meu marido, nosso salário mensal, e colocamos assim na cama e olhamos assim, cara, isso daqui vai tudo para dívida e não dá para pagar todas as dívidas. O emocional vai lá em cima, né? Mas aquilo foi um chá que resolveu a nossa vida. Naquela época aconteceu isso. Hoje estamos com a nossa conta emocional lá em cima. Mas para isso você tem que alimentar essa sua conta emocional. E para você continuar alimentando essa conta emocional, eu quero compartilhar aqui algumas atitudes que você precisa fazer. Você precisa entender, se entender, entender o outro quando você está pagando suas contas. Você ouve muita coisa, né? Quando você está endividado, você ouve muitas coisas. Então você precisa procurar entender a pessoa e começar a quitar as suas contas. Você precisa mudar a sua atitude, as suas pequenas ações. Você precisa honrar, né, o que você comprou, o que você prometeu. Você precisa ser verdadeira, você precisa ser honesta, você precisa ser leal, você precisa ser íntegra. Se você pegou emprestado, se você não pagou no dia certo para alguém que você pegou emprestado sem ser os bancos, e você precisa ir lá falar para a pessoa, pedir desculpas. Você precisa ter essa atitude. Isso foi um pouco do que eu escrevi, né, uma postagem que eu fiz escrita no dia 28/4/2020. E logo após eu fiz no outro dia, dia 1/5/2020, no Dia dos Trabalhadores, eu fiz uma postagem, claro, parabenizando a todas nós trabalhadoras, porque nós precisamos, se você está percorrendo o caminho, você está cumprindo o que você determinou cumprir, que é quitar as suas dívidas, para que você tenha uma vida não só direcionada a pagar contas, a pagar multas e juros. Você precisa ter uma outra realidade, uma outra vida. Você está caminhando para uma outra vida, para uma outra realidade. Inicialmente, você precisa se restringir. Inicialmente, depois você vai ver ao longo do tempo, depois que você cumpre toda essa primeira etapa, para que você possa ter uma vida financeira saudável, você vai ver que você já não vai poder, você não vai mais se restringir a fazer as coisas que você gosta, porque você vai ter como. Mas antes de você ter como, você precisa dar o primeiro passo. Então, no primeiro momento, sim, restringir. Isso eu falo por experiência própria, porque foi o que eu fiz e funcionou para mim, né? E está funcionando para mim.
né? Funcionou naquela época e funciona. Então, nesse dia eu já estava um pouco melhor. Eu disse, não, nós merecemos ser elogiadas, porque se você está numa fase onde você está... Aqui tem muito barulho de carro. Se você está numa fase onde você está... Você colocou metas para ser cumprida, objetivos para ser cumprido, e você está cumprindo, e você começou a ver o resultado do que você está fazendo, você precisa se parabenizar por aquilo que você fez. Então, dia 1º de maio, dia das trabalhadoras, dos trabalhadores, você precisa dar esse elogio a você. E aí, no dia 6/5/2020, eu acabei falando sobre não gastar mais que o necessário. Olha a sua conta emocional. Porque se a sua conta emocional estava super agredida, né? Esse é o passo a passo que eu estava percorrendo. Eu não queria o que a leitura vem falar pra gente, né? E com calma, né? Ela fala... Deixa eu repetir um pouquinho aqui, eu gosto de trazer presente, né? Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Olha aí a tua conta emocional. Mais vale a paciência, tem que ter paciência. No primeiro momento, paciência. Não é fácil, mas tem que ter essa paciência do que você ser heroísta, conquistar a cidade inteira, endividada, e aí os credores vão lá pegar tudo que você conquistou, porque você está devendo eles. Então, paciência. Percorre esse caminho devagar, né? E nesse dia 6 de 2020, eu trouxe a frase, né? Eu publiquei a frase que não é minha. Eu sempre falo assim, sobre educação financeira, tá tudo escrito, gente. Se a gente lê, a gente precisa estar pagando curso, não precisa estar pagando várias coisas. Tem muito conteúdo gratuito. Isso você, aqui mesmo pela internet, você consegue muitos conteúdos gratuitos que você pode ler e você pode aplicar. Aí quem é que paga? Quem não consegue ler e não aplica sozinho, né? Eu falo assim, eu vou para academia porque eu não consigo fazer os exercícios, as atividades físicas em casa. É a mesma coisa, você vai pagar pelo curso porque você sozinha não consegue se libertar das dívidas. Então você precisa pagar por algo que vai te ajudar, porque você vai colocar na sua conta emocional que você só consegue fazer isso quando você paga, porque você coloca uma obrigação para que você possa cumprir. Mas tem muita coisa que dá para você fazer sem você gastar dinheiro. Eu comecei assim, eu comecei a minha conta emocional, o meu caminho percorrido, eu comecei a quitar as minhas dívidas assim, lendo muito, acompanhando as pessoas, os especialistas. E essa frase que ele fala, né? Os especialistas, eles falam muito. E o que define a riqueza não é o ganho, mas o gasto. O que define a riqueza não é o ganho, mas é o gasto. Que é a frase que eu ouvi dos especialistas. Quando eu comecei a estudar, eu vi essa frase. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Comecei a prestar atenção, aí eu comecei a analisar mesmo. Eu não gasto com isso, eu gasto com isso. Se eu não gastasse com isso aqui, eu fiquei pensando assim, né? Se eu não gastasse com isso daqui, eu teria a minha conta gorda, estaria cheia, eu já teria ficado rica, né? Eu fiquei pensando, eu disse, é porque a gente tem preguiça de ler. Quando a gente tem preguiça de ler, a gente paga pelo serviço, não é verdade? Então,
em um momento como esse, o controle com o necessário é mais do que pensar só em si, né? Então, você tem que começar a pensar muito mais, mas de uma forma inteligente. Olha sua conta emocional, olha o seu caminho percorrido, olha a paciência, olha o tempo. Eu comecei quando? 2/12/2019. Esse dia aqui é 6/5/2020. Em uma outra publicação que eu fiz aqui nesse meu Instagram, foi no dia 9/5/2020. Lá eu coloquei eu coloquei a seguinte frase, né? Não consigo controlar minhas finanças com a minha família. Não consigo. Eu ouço das minhas colegas, eu não consigo, eu tenho criança pequena, minhas crianças têm necessidade especial, eu tenho o valor dos remédios que eu pago, que é super caro, né? Tenho transporte para estar levando eles, né? Isso é de quem tem filhos com necessidades especiais. Quem não tem filhos com necessidades especiais já tem outras situações, né? Então a gente fala muito isso, eu não consigo. Essa frase para mim, eu falava pro meu marido, eu não consigo. Falava isso. Aí quando eu fazia as coisas, eu falava, eu não consigo. Eu falava muito isso. Aí o pessoal olhava assim para mim e dizia assim, você consegue. Eu dizia muito isso, eu não consigo, consegue. Hoje quando a pessoa fala assim para mim, eu não consigo, eu disse, consegue. Eu só falo isso, consegue. Consegue. Nós conseguimos. Olha sua conta emocional. Consegue. Né? Então, é importante reunir com a família e planejar, organizar suas finanças. Mostrar o quanto se gasta e o que deve ser economizado, porque emergências acontecem e devemos estar preparados. Uma vida financeira boa, né, e estruturada depende de um controle familiar. Depende muito. Nessa época, né, era maio, a gente já tinha passado um pouco daquela parte da emergência, que foi lá em abril, março e abril, né? A gente já estava numa outra fase, mas a gente estava num período de pandemia terrível. Nós aqui no Amazonas, então eu comecei mesmo a sentar com meus filhos, com o meu esposo. Na verdade, meus filhos, eles nunca foram de gastar muito, não. Eles sempre foram econômicos. Quem foi sempre, que eu falo, porque eu sempre fui o problema da família, né? Então, mas aí a gente sentou e falou, olha, nós vamos fazer assim, assim, assim. Nós precisamos economizar nisso, nós estamos pagando isso, então nós vamos comprar só o necessário que a gente precisa, né? E aí, para a gente poder ter essa vida financeira estruturada. E em dia 9 de maio de 2020, eu publiquei 10 dicas no qual eu fiquei fazendo. Eu apliquei essas dicas para mim, né? Que foi o controle. Comecei a controlar lá dia 2/12/2019. Então, eu deixo essa dica para você. Controle suas dívidas. Eu aprendi pela dor. Eu estava sofrendo lá no dia 2/12. Não é legal aprender pela dor, mas nós brasileiros, nós que temos uma estrutura, nós só queremos aprender pela dor. Não é legal. Não recomendo ninguém aprender pela dor. Hoje eu ensino meus filhos. Depois que eu aprendi, eles começaram a trabalhar, já ensinei eles. Eles estão aprendendo, não é pela dor. Eles estão aprendendo pelo amor. Mas eles viram a minha dor. Porque eles são o quê? A minha família, e junto comigo, eles acompanharam esse processo. Meus filhos não sentiram tanto como eu, porque eu que sou, né? Eu era o problema, então eu sou a solução. Eu fui a solução. Então eles começaram a vida. Depois que eles começaram a trabalhar, eu falei, vocês fazem isso,
separa isso, não gaste todo o seu dinheiro, comece a investir, aprenda. Como eu não sei muito bem, indiquei lá quem eu comecei a pesquisar e a confiar, e eles começam a assistir, a confiar, e a gente começa a ver o resultado a partir do momento que a gente começa a se organizar, né? E a próxima, né? A terceira, sentei com a minha família, planejei, né? Fui buscar a estatística financeira. A estatística financeira é o quê? Muito endividada, não é uma estatística boa. Quero sair dessa estatística financeira. A realidade brasileira para nós mulheres é que de 3 a cada 3, 2 mulheres ficam endividadas. A nossa realidade não é legal, né? Então, hoje você vê a estatística. Isso foi o que eu publiquei, né, em 5 de 2020. Então, vai se mudando. Hoje ainda as mulheres continuam ainda sendo as maiores em dívidas, mas já se vê uma outra estatística de uma outra realidade, que as mulheres também estão procurando mais sair dessas dívidas. Elas querem uma vida melhor, então elas estão buscando conhecimento. Já está uma estatística que já melhorou, já mudou, né? Mas ainda somos a maioria que somos endividadas. E também a nova realidade, mulheres solteiras, né? Elas que bancam a sua vida, salários que são de baixa renda. Tudo isso faz com que a renda financeira seja, né, se torne dívida. Isso é uma nova realidade para os dias de hoje, 2025, em relação às mulheres. Uma dica também é esperar baixar os juros, negociar esses juros, para que quando você for pagar, você vai conseguir ter uma taxa de desconto de juros muito boas. Então, quando você começa a acumular esse dinheiro, negocia, que tira esses juros. Comprar à vista, sempre eu falo, né? E não só eu, mas todos os especialistas de finanças que têm doutorado, mestrado, PhD, falam, né? E a gente vê pelo dia a dia mesmo, você que compra à vista, você sabe que você tem 10, 20, 30%, às vezes 50% de desconto em algo à vista. Então, você ganha bastante, né? Dependendo da situação, do que você vai comprar, você tem 50%, que é difícil, no máximo é 30%, né? Que você tem de desconto, né? Nessas compras maiores, 10, 20%, 30% no máximo. Sua conta emocional, alimente. Quando você faz tudo isso, você planeja, você cumpre, você começa a pagar as suas contas, você começa a equilibrar a sua vida, a sua conta emocional vai lá para cima. Você fica positivo, que quando acontece algum imprevisto, porque você já está preparada para assumir aquele imprevisto que vem, você está com o seu emocional muito bom. Então, você tem que alimentar essa conta emocional praticando, fazendo suas correções, o que você precisa fazer. Não gastar mais que o necessário, né? Então, não gaste. Eu fiz essa publicação em 9 de 5 de 2020. E também falar um pouquinho sobre a história da finança, né? Nós vemos aí a realidade, se você for observar na história, pelo menos a história brasileira, o nosso histórico brasileiro é o quê? Que nós sempre pegamos emprestado, que para a gente ter uma vida boa, nós temos que pegar emprestado, até com juros menores hoje em dia, mas os juros maiores, para poder a gente investir em algo, para poder a gente ter um retorno, né? Sempre fomos
olha a história, olha nos livros de história, olha a história dos historiadores, eles vão sempre falar que nós, como brasileiros, nós fomos ensinados a pegar emprestado, a comprar a prazo, tu só vai conseguir se tu pega, a dar calote nas pessoas. E não é. Quando você dá calote, você compra a prazo, você pega emprestado, você que fica pobre, por isso que você fica endividado. Então você tem que mudar essa história brasileira. Hoje a gente vemos uma nova realidade que mulheres como eu, como você que me acompanha, estão mudando a sua história, a sua realidade. De dizer assim, eu sempre pensei, não, eu não quero isso. Quando foi dia 2/12/2020, eu disse, eu quero mudar essa realidade, essa história. Eu sempre tive em mente comprar à vista. Cheguei a comprar a prazo por questões que aconteceram, emergenciais que mudaram, né? Situações que mudou, tivemos que vender a casa, comprar essa casa. Nessa casa foi quando eu peguei emprestado e fiquei endividada. Aí em 2019 estava super endividada. Também tinha feito uma viagem super endividada, que aumentou mais o meu endividamento, porque eu não tinha uma conta emocional, eu não tinha uma mentalidade que pudesse me ajudar a não pegar emprestado, a não dizer, não, Aida, guarda esse dinheiro porque você vai precisar desse dinheiro lá para frente. Segura um pouquinho, segurando um pouquinho, você vai conseguir viajar e pagar a sua viagem à vista, que eu já fiz isso, né? Isso é eu já comentei aqui, já fiz um vídeo falando sobre essa nossa viagem. Então é um pouquinho do que eu postei nesse dia 9/5/2020, que o tema hoje não é o caminho percorrido, esse é um pouco do caminho que eu percorri durante o ano de 2020. Paciência, a leitora nos traz paciência, é melhor paciência do que conquistar a cidade inteira, endividada, para depois os credores virem lá e me levar e eu ficar sem nada. Então, hoje não tem nenhum credor na minha porta. E em 10/5/2020 foi o Dia das Mães. Então, nessa época já estava bem melhor, mais equilibrado. Já desejei um feliz Dia das Mães a todas nós mulheres, uma vida melhor para todas nós mulheres. Nós merecemos, entendeu? Então, você vai percorrendo o caminho, você tem que se elogiar. Você precisa desse elogio. Sua conta emocional, seu caminho percorrido, sua paciência. Você precisa se elogiar porque você está merecendo. Você está fazendo para que você mereça. E dia 13/5/2020, eu fiz a publicação 10 pontos negativos que devem ser evitados para conseguir ter controle dos gastos. Eu escrevi lá, ainda não manjava nada de publicações, né, escritas, então não está muito legal lá, até eu não consegui ler o que eu tinha escrito lá, né? Então eu coloquei lá, evite. O que você tem que evitar para sua conta emocional ficar boa? Você precisa ter paciência para o seu caminho continuar bem, para que você tenha, né, uma vida boa. Você tem que evitar comprar mais que o necessário. Você precisa de muitas roupas? Não. Você precisa de muitos sapatos? Não. Você precisa estar todo dia, toda semana no salão de beleza? Não. Você precisa ir para manicure toda semana? Não, senão sua unha dá fungos, depois você não sabe por quê. Você não dá o tempo da sua unha também sarar. Você não precisa estar na manicure toda semana. Você precisa de um monte de comida que você deixa estragar na geladeira? Não. Você tem que comprar o necessário que você consome. Se você compra e começa a estragar, você está desperdiçando dinheiro. Alimentação também. Tudo isso você tem que ter esse controle, esse cuidado. Então, evite comprar desnecessariamente. Compre nessa época o necessário. E também quando você estiver numa vida boa, também, gente.
para que comprar o desnecessário que você vai usar e às vezes compra e nem usa, né? Não vale a pena, é só gasto de dinheiro à toa. É melhor você economizar, investir para algo que você queira mais, porque aquele dinheiro que você desperdiçou já vai levar um tempo para você conseguir recuperar para um objetivo, realizar um sonho de uma viagem, por exemplo, que você poderia ter realizado antes se você não tivesse desperdiçado, ter comprado comida demais, ter comprado roupa demais, ter ido no salão toda semana, ter gastado o seu dinheiro demais. Não emprestar de parentes. Eu trago essa publicação nesse dia de não emprestar de parentes, porque eu, como exemplo de emprestar de parentes, não é legal. Porque quando você está num momento de extrema endividamento e você chega a um ponto que você não consegue pagar a conta do seu parente que confiou em você, ele te humilha. O parente te humilha, porque ele está preocupado com o nome dele, ele tem razão, e você que tinha que criar vergonha na sua cara e pagar a dívida que você emprestou. Crie vergonha na sua cara. E nesse dia eu criei vergonha na minha cara, dia 2/12/2019. Eu criei vergonha na minha cara, disse, fui eu que emprestei e eu tenho que dar meu jeito. E eu dei o meu jeito, e a partir daquele momento eu não emprestei mais de parentes. Eu disse, se eu não tiver meu dinheiro, eu não vou comprar. Eu tentei emprestar para algo que eu queria comprar agora, não consegui, né? Aí eu disse, porque não é para me emprestar de parente. Se eu precisar de empréstimo, vou lá no banco e pego um empréstimo no banco, né? E pago aqui de acordo com o que eu planejei quitar. Não é para emprestar, mas caso você precise para equilibrar suas contas, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Empreste a juros baixos, calcule, mas se equilibre e não faça mais isso, entendeu? E não é legal, e você tem que cumprir. A gente não está falando da nossa conta emocional, e lá no início a gente falou, você não pegou, não disse que ia cumprir, cumpra com a sua palavra, seja honrada, pare de ficar enganando os outros, cumpra, pare. As pessoas confiaram, as pessoas também têm as suas contas, a sua vida pessoal, elas não são obrigadas a emprestar para você, não são obrigadas a emprestar para você. Você que tem que criar vergonha na sua cara e cuidar da sua vida. E se você não tem vergonha na sua cara e continua emprestando, aí eu não posso fazer nada. Mas é o que eu fiz, e eu criei vergonha na minha cara. E desde lá, aí o que eu fiz? Emprestar, né, para minha mãe. O que eu faço quando eu vejo certas situações? Eu empresto, mas o meu empréstimo, como eu vi uma vez a menina falando, né? Você não empresta, você doa. Você sabe, você pode ser devolvido ou não. Mas se não for devolvido, não tem problema. Você já deu na sua mente que você doou aquele dinheiro lá para o seu parente. Mas isso é uma coisa que você fez, aí já é com você. Então, é você que vai resolver. Mas não é legal. Então, cumpra se você pegou o cartão de crédito emprestado de alguém. Cumpra, né, se você pegou dinheiro emprestado de alguém dos seus parentes. Cumpra, honre, como a palavra de Deus fala, né? Honre. Tenha paciência que tudo vai dar certo. Se você for fiel, vai dar tudo certo, né? Empréstimos bancários, não pegue, mas se você precisar, utilize esses empréstimos bancários. Dívida ruim, que são contas que você não precisa. Isso é uma dívida ruim, você não precisa e fica comprando só por questões de ser bom? Não.
eu não preciso. A pessoa veio oferecer para mim um dia desse brinco. Eu disse, eu tô cheia de brinco lá em casa, eu nem uso. Para que eu vou comprar? Só para fazer mais um volume? Roupa para fazer volume? Aí você vai ficar endividada só para fazer volume ou para aparentar para os outros? Não aparenta não, seja para você. Evite, né? Evite comprar a prazo, evite. Se você não puder, faça como eu faço. Eu faço o seguinte, eu vejo assim. Os especialistas falam, você coloca aquele dinheiro do prazo para ganhar juros e quando ele cair na sua conta, mensalmente você paga, né? Aí você está fazendo você está sendo inteligente. E se você não puder, o que eu faço para comprar no cartão de crédito? Eu vejo se não tem desconto à vista e aí eu parcelo no máximo, dependendo do valor, que caiba no meu bolso 5 vezes. Então, é o mesmo valor à vista, então eu parcelo lá. Aí eu já ganho pontos, né? No cartão de crédito, já falei que eu já ganhei mais de R$300 de devolução de cash, né? De cartão de crédito, de retorno em dinheiro das compras do cartão de crédito. Eles colocam lá 1% do que você gasta, claro, né? Mas antes eu pagava a taxa do cartão, hoje além de não pagar, eu ganho ainda o retorno e ainda ganho ainda descontos à vista, ainda tem ainda aqueles descontos ainda que são parcelados também no cartão de crédito. Então, hoje a nossa conta emocional e a nossa conta bancária estão mais felizes. Evite, né, planejar sozinha, caso você não consiga planejar com sua família. É bom planejar com a família. O que nós vamos fazer no próximo passo em família? Evite comprar só porque você é viciado em comprar. Procure um especialista para te ajudar a parar de comprar. Evite ficar com a sua conta vermelha. Qual é a conta vermelha? Ou você tomou o cheque especial, não pagou, cai dinheiro lá na sua conta, o banco pega. E você não consegue receber, aí pega mais empréstimo de novo. Eu nunca tive essa situação, mas eu já acompanhei amigas, colegas de trabalho, que eu fui lá, vai lá comigo para me receber. E quando eu fui ver, o dinheiro dela tinha caído, o banco levou todo o dinheiro dela, porque ela devia no cheque especial, e ela tirou do cheque especial, porque ela não tinha o que receber. Aí eu, meu Deus, como que a pessoa chega a esse ponto? Olha que eu tinha dívida, mas eu não cheguei a esse ponto, não. E as pessoas chegam a esse ponto de não receber, o banco pega tudo e pega o cheque especial para poder ela ter dinheiro no mês e fica nessa bola de neve, pagando sempre juros atrasados, pegando dinheiro emprestado. E isso não é legal, gente. Não faça isso, não. Isso não é legal, você fazer isso. Não entre nisso, é uma bola de neve. Então, olha o tempo percorrido. É muito grande o tempo percorrido. Dia 15/5/2020, eu fiz a publicação em relação a também o que faz a separação. Separação faz com que os casais se separem. E nessa época, o que foi? Eu publiquei em relação ao que o meu marido me ajudou. Meu marido me ajudou a sair. Ele foi, por mais que eu tinha mais decisões, mas ele sempre foi compreensivo comigo. Então ele me ajudou muito nessa época, né? Muitos casais acabam se separando e chegam ao extremo por causa de dívidas grandes que são acumuladas. E
precisa ter essa conversa. Meu marido, ele sempre foi paciente e sempre conversou bastante comigo. Então, eu fiquei muito feliz de ter uma pessoa paciente que juntos nós conseguimos, né, superar. Hoje nós temos uma vida totalmente boa, superada pela paciência dele comigo. Então tem que ter essa cumplicidade, essa paciência entre os casais para que possa ser resolvida todas essas coisas. E dia 18/5/2020, né, falei sobre os empréstimos bancários, que não é legal, mas se você precisar, pega um consignado que os juros é menor, mas direciona para equilibrar suas dívidas. Dia 25/5/2020, eu falei sobre não emprestar mais para parentes, né? Então eu já falei um pouquinho sobre essas coisas, só para a gente finalizar um pouquinho sobre esse percurso que eu foi em 2/12/2019. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses. Aqui, quando eu publiquei essas coisas, eu já estava bem melhor financeiramente. Já estava começando a guardar dinheiro lá na conta poupança ainda, que eu ainda não investi ainda dinheiro, ainda tinha muito medo de investir, de perder dinheiro. E na verdade eu estava perdendo dinheiro também na conta poupança e na conta corrente, que na conta corrente piorou, que não tem juros e nem não tem nada, né? Só fica lá rendendo pro banco que utiliza nosso dinheiro lá quando tá lá parado na conta corrente. Ele que enriquece e a gente vai ficando mais pobre. Mas é um pouquinho do que eu queria trazer hoje, do caminho percorrido que eu fiz, do que eu estava fazendo de dicas boas, do que eu comecei a evitar e trouxe hoje para que vocês possam também evitar e possam ter uma vida financeira mais saudável. Deixo a frase da Bíblia, né? Tenha paciência, para que é melhor você ter paciência, percorrer esse caminho devagar, do que você conquistar a cidade e depois os credores vierem e tomarem tudo que você conquistou, porque você está devendo todos eles. Então, se você tem paciência e percorre passo a passo, caminho por caminho, vai quitando, vai economizando, vai aprendendo a investir, você vai chegar lá, quando você estiver lá, conquistado a cidade, nenhum credor vai vir tomar o que é seu, porque não tem, porque você cumpriu todos os percursos que você colocou para ser percorrido. Todo o caminho que você fez foi com paciência, com honra, com dignidade, e você conseguiu chegar na meta que você propôs. Tá bom? Tchau!